Desde os primórdios, o gênero de terror tem sido um reflexo do medo humano, com contos e folclores que relatam seres tão além da compreensão humana que se tornaram símbolos de um pavor universal. Criaturas mitológicas como o Minotauro e o Kraken, com suas formas monstruosas e incompreensíveis, inspiravam um medo visceral nas pessoas. Com o passar do tempo, as histórias de terror evoluíram. De personagens míticos e inanimados, essas narrativas ganharam vida na tela do cinema. O gênero passou a se tornar cada vez mais intenso, e criaturas antes irreais e bizarras, com origens místicas, tornaram-se mais humanizadas e, consequentemente, mais aterrorizantes. O cinema nos trouxe figuras aterradoras, como Nosferatu, o vampiro cruel que queria espalhar terror e desgraça na cidade de Wisborg, na Alemanha, ou Frankenstein, uma história que vai além do monstro. Muitos ainda confundem a criatura com o verdadeiro terror, que o cientista obcecado que, ao criar vida, libertou uma monstruosidade que ele mesmo não podia controlar. Mas, mesmo assim, apesar dessas criaturas terem formas mais humanizadas e monstruosas, continuam sendo apenas ficções. E se, ao longo da história, o monstro não fosse uma criatura grotesca ou uma figura mitológica? E se, em vez de ser algo além da compreensão humana, o verdadeiro monstro fosse algo que já conhecemos muito bem? Algo tão aterrador que se esconde à vista de todos, disfarçado em nossa própria humanidade. O terror, muitas vezes, está no que não podemos ver. Mas e se o maior horror estivesse diante de nós, enquanto a história se desenrola? Imaginemos um monstro que não precisa de garras ou dentes afiados para espalhar o pavor. Ele pode se disfarçar de muitas formas, como ficar escondido nas sombras da sociedade, ou até simplesmente se vestir de camiseta e bermuda, ou terno e gravata. Esse monstro, aparentemente comum, é capaz de atrocidades inimagináveis. E ao longo do tempo, a grande revelação: o verdadeiro monstro não é o que encontramos nas lendas ou no cinema. Ele está entre nós, disfarçado de uma pessoa comum. Como você já deve imaginar, o monstro é o próprio ser humano. Se voltarmos no tempo, encontramos eventos tão sombrios que ainda deixam cicatrizes na nossa sociedade, causadas pelo próprio homem. Quando pensamos no verdadeiro terror, não imaginamos criaturas mitológicas, mas sim rostos humanos. E o mais perturbador, esses monstros realmente existiram. Se tivéssemos nascido em outra época, em outro lugar, seríamos os monstros ou as próprias vítimas? Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mente Alienada. Já falamos sobre o terror do desconhecido e o medo dos zumbis, mas e o terror real? Aquele que enfrentamos todos os dias, quando percebemos que não estamos mais seguros, seja numa rua deserta à noite ou até mesmo em plena luz do dia. O ser humano pode ser bom,
mas também carrega em si uma escuridão assustadora. Hoje, vamos explorar as atrocidades que ele é capaz de cometer e como sua criatividade para o mal pode ser ainda mais arrepiante do que qualquer monstro fictício. Antes de começar, já deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Agora vamos mergulhar nos horrores mais profundos da humanidade. Houve uma época em que o medo não era apenas psicológico, ele era físico, brutal e institucionalizado. Durante a ditadura militar, a tortura não era apenas um meio de punição, mas uma ferramenta estratégica para silenciar e destruir qualquer resistência. Os métodos eram criativos e cruel. Entre as práticas mais conhecidas estava o pau de arara, onde a vítima era pendurada de cabeça para baixo em uma barra de ferro, com os pulsos amarrados sobre os joelhos. Isso forçava o peso do corpo sobre as articulações, causando assim uma dor excruciante. E isso era só o começo. A humilhação também fazia parte da tortura. Muitos eram deixados despidos, fragilizados, enquanto eram submetidos a choques elétricos nas partes mais sensíveis do corpo. Golpes, afogamentos, privação de sono e simulação de execução eram práticas comuns. O objetivo não era apenas fazer falar, era destruir completamente a vítima, física e psicologicamente. O número de mortos e desaparecidos dessa época ainda é incerto, mas o impacto foi tão devastador que muitos consideram um verdadeiro genocídio político. E o mais assustador disso tudo é que isso aconteceu há menos tempo do que gostaríamos de acreditar. Bom, meus amigos, sabemos que existem histórias tão absurdas que parecem sair de um filme, mas algumas delas são bem reais. Um exemplo disso é o experimento MKUltra. Conduzido pela CIA durante a Guerra Fria. O objetivo era explorar os limites da mente humana e encontrar formas de controle mental. E o problema era que isso foi feito sem qualquer ética ou moralidade. Durante anos, prisioneiros, pacientes psiquiátricos e até cidadãos comuns foram usados como cobaias sem consentimento. No início, os testes envolviam o uso de LSD e outras drogas alucinógenas para manipular a percepção da realidade. Mas logo perceberam que substâncias químicas não eram bastante. Foi aí que começaram as técnicas mais brutais. Choques elétricos, afogamento simulado, privação extrema de sono, fome e isolamento total. Em alguns casos, os cientistas colocavam as vítimas em quartos escuros, onde eram forçadas a ouvir mensagens repetitivas por dias, uma tentativa de apagar suas memórias e reprogramar suas mentes. A CIA acreditava que, com esse tipo de condicionamento, poderia criar espiões imunes a torturas e até mesmo agentes programados para obedecer comandos sem questionar. E o resultado disso, muitos dos envolvidos tiveram suas vidas destruídas,
enquanto os documentos mais comprometedores foram queimados quando o experimento veio à tona. E o pior de tudo, até hoje não sabemos o quão longe esse projeto realmente chegou. Se existe um exemplo de ódio transformado em organização, esse exemplo é a Ku Klux Klan. Criada logo após a Guerra Civil Americana, essa seita racista surgiu com um único objetivo: intimidar, perseguir e eliminar qualquer um que desafiasse sua visão supremacista. Suas ações eram marcadas pelo terror, espancamentos e assassinatos a sangue frio eram comuns. Um dos seus métodos mais conhecidos era o enforcamento público, onde as vítimas eram penduradas em árvores para servir de aviso a quem ousasse desafiar sua ideologia. Casas eram incendiadas, pessoas eram perseguidas e comunidades inteiras viviam sob ameaça constante. O mais assustador, eles não agiam às escondidas, marchavam pelas ruas com seus trajes brancos e capuzes pontiagudos, espalhando medo como se fossem intocáveis, e por muito tempo realmente foram, contando com o apoio de políticos, autoridades e até uma boa parte da população. Muitos acham que a clã é coisa do passado, mas a verdade é que suas raízes ainda existem, e o ódio que alimentou o grupo nunca desapareceu completamente, apenas mudou de forma. E continua à espreita. Se você acha que isso já é o pior que o ser humano pode fazer, não é. A história mostra que a gente sempre consegue ir mais a fundo. Quando se trata de poder, a ética deixa de importar. O ser humano passa por cima de qualquer coisa, sem arrependimentos, sem limites. E a história mostra isso da pior forma possível. Por volta de 1931, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial se oficializar, o Império Japonês invadiu a Manchúria, uma região no norte da China. Lá, eles estabeleceram bases militares e criaram algo ainda mais sombrio: um laboratório de horrores, onde conduziam experimentos brutais em humanos. Mas não haviam regras, ninguém era poupado. Mulheres grávidas, crianças, idosos, todos eram vistos apenas como cobaias descartáveis. Com o passar dos anos e com a guerra se intensificando, as atrocidades cometidas dentro da unidade 731 atingiram um nível inimaginável. Prisioneiros eram dissecados vivos, sem anestesia, para que os cientistas estudassem seus órgãos ainda em funcionamento. Outros eram submetidos a congelamento extremo, apenas para serem descongelados e observados enquanto seus corpos apodreciam lentamente. Testes biológicos transformavam seres humanos em recipientes vivos de doenças letais, como a peste bubônica e antraz.
espalhadas intencionalmente para estudar os efeitos em tempo real. O mais cruel disso tudo, eles mantinham as cobaias bem alimentadas e saudáveis, apenas para garantir que seus corpos estivessem na melhor condição possível antes de serem destruídas pelos experimentos. Mas o pior ainda estava por vir. Quando o Japão percebeu que estava prestes a perder a guerra, os responsáveis pela unidade 731 destruíram todas as provas, mataram prisioneiros e tentaram apagar qualquer vestígio de suas atrocidades. No entanto, o segredo não ficou escondido por muito tempo. Os Estados Unidos descobriram tudo, mas em vez de punir os envolvidos, fizeram um acordo. Em troca das informações obtidas nos experimentos, os cientistas receberam imunidade total. Nenhum deles foi preso, nenhum foi julgado. E assim, um dos capítulos mais sombrios da história foi abafado e caiu no esquecimento. Mas o fato de não falarmos sobre isso não significa que nunca aconteceu. O ser humano sempre teve o poder de criar e destruir, de salvar e condenar. E como vimos, muitas vezes ele escolheu o caminho mais cruel. Mas será que esses foram os únicos momentos em que a humanidade mostrou o seu lado mais perverso? Você pode pensar que esse é o limite da maldade humana, mas a realidade é ainda mais perturbadora. O ser humano pode ser muito mais cruel, doentio e perverso do que qualquer história que já ouvimos. Hoje eu mostrei eventos marcados por assassinatos em massa e atrocidades cometidas em nome do poder. Mas, e quando a crueldade vem de um único indivíduo? O que uma única pessoa pode fazer a outra? Se quiser que eu continue explorando histórias sombrias e casos bizarros que o tempo tentou apagar, deixe o seu comentário. Aposto que você conhece algum evento macabro que poucos lembram. E se quiser que eu traga ele aqui, fique à vontade. Acredite, há muito mais para contar.